Outro microfone. Jesus. Jesus. Funcionou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que os santos anjos, São Miguel Arcanjo, cele essa formação e todo o combate espiritual que, graças a Deus, acontece. A vitória de Cristo se manifeste nessa transmissão e na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Combate espiritual também na minha voz, para a glória de Deus. Quando a graça é grande, é preciso ter um combate grande. Mas se prepara, porque nessa formação de hoje, em especial, eu vou trazer para você em pouco tempo algo tão profundo que vai mudar a sua vida. Eu vou trazer uma das formações mais importantes sobre São José, hoje, nesse dia de hoje. Prepara o seu coração, talvez essa formação te ajude, como isso que eu vou dizer para você hoje, me ajudou a tirar todos os bloqueios que eu tinha a São José. Talvez essa formação vai ser um diferencial total na sua vida, nessa consagração a São José. Te convido já a escrever aqui, proclamar isso. Senhor, tira de mim todo bloqueio a São José. Afasta de mim tudo aquilo que está atrapalhando, impedindo de eu fazer bem a minha consagração a São José. Já começa pedindo isso ao Senhor, porque é pela oração que nós vencemos todas as batalhas. E Jesus disse: pedi e recebereis, batei e será aberto, né? Vos será dado. Pede isso ao Senhor, porque o Senhor quer nos dar. Eu quero, antes de tudo, explicar muito brevemente o tema de hoje, que nesse dia, 16º dia, é o tema de São José justo, justíssimo. Por que que a igreja, a Sagrada Escritura, usa esse termo para São José? Mas antes disso eu peço ao Espírito Santo que venha sobre nós, que nos ajude a viver bem essa formação de hoje, acolher o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Vamos rezar ao Espírito Santo, rezar o Veni Creator, pedindo que Ele venha sobre nós. Rezemos. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei-los bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, corai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém, aleluia, amém. Então, 16º dia da nossa consagração a nosso glorioso Pai São José, tratamos desse tema, José justíssimo. O termo que a Bíblia usa para falar de São José, ele era um homem justo. E a igreja entende nessa palavra homem justo, principalmente se relacionando a São José, que era um homem perfeito aos olhos de Deus. Existiram outros justos no Antigo Testamento. Existiram outros justos que vieram depois, mas de todos os patriarcas, profetas do Antigo e de todos no Novo Testamento, José, dos justos, é o mais justo de todos aos olhos do Senhor. Claro que o justo por excelência é Cristo, é Jesus, que é Deus feito carne. Só Ele venceu o pecado. Mas diretamente ligado ao seu mistério redentor, mais do que qualquer outro, está José. E o que significa ser justo? Muito brevemente, a definição de justiça, dar aquilo que é devido a cada um. Dar a Deus o que é de Deus, dar ao próximo o que é do próximo. Então o nosso livro, o Padre Calo, vai explicar que
a virtude da religião, esse dever de colocar Deus acima de tudo, de centralizar Deus na sua vida, ele faz um questionamento. Será que numa coisa tão simples que nós cristãos, muitas vezes, aqui no Brasil em especial, que se diz ser católico não praticante, católicos que não vão à missa ao domingo, não praticam o mínimo da justiça relativa a Deus. Imagina, gente, nós temos num dia 24 horas, gastamos com coisas mais diversas. Deus pediu 1 hora na semana, e tem pessoas que não dão 1 hora para Deus. Isso ofende demais a justiça. Peça perdão ao Senhor pelos seus familiares que têm faltado à missa dominical. O dia do Senhor é um dia na semana e a missa costuma ser 1 hora ou um pouco mais. E ele vai questionar isso. São José foi perfeito em obedecer todas as leis que naquela época estavam em vigor, a lei de Deus através de Moisés. Jesus não veio mudar, veio aperfeiçoar, mas a lei naquela época era de Moisés. Então se dizia não matar, Jesus diz, nem pense mal, você já está matando, nem fale uma palavra ofensiva, você já está matando. Não adulterar, Jesus vai aprofundar a mesma lei. Ele vai dizer, você ouviu não cometer adultério? Se você olhar com a intenção maliciosa, você já é adúltero, não é? Então Jesus, ele falava a lei para não jurar falso. Jesus diz, não minta nunca. Meu seguidor nunca vai mentir, o 8º mandamento. Enfim, ser justo aos olhos de Deus é cumprir com perfeição as suas obrigações para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. E São José fez isso de uma maneira perfeita, não é? Honrou os mandamentos, as suas obrigações de uma maneira perfeita. E dar ao próximo o que é devido. São José era honesto mais do que qualquer outro homem, no sentido amplo da palavra. Mas eu quero falar algo um pouco mais profundo. Era necessário fazer essa breve definição sobre justiça. Mas Jesus disse, a vossa justiça não ultrapassar a justiça dos mestres da lei, dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Jesus vai falar de uma justiça mais perfeita. Não somente aquela que está escrita na lei, no papel, mas aquela que é fruto do amor. Então vamos lá. São José não praticava a lei somente por aquilo que estava escrito. São José praticava a lei por amor a Deus. E agora nós vamos chegar nesse ponto que eu falei. Eu tenho um segredo para revelar a vocês, que tocou a minha vida. E eu quero partilhar com você essa experiência da vida de São José. Como existem formas e formas de praticar a lei. E São José escolheu o máximo do amor. No nosso livro, o Padre Calloway, ele vai, na página 207, vai fazer um comentário sobre o momento que São José mostrou o máximo de ser um homem justo. São José mostrou uma crise tremenda que ele passou, a Bíblia mostra. E São José, talvez você não tenha prestado atenção nisso na Bíblia. E São José deu o exemplo de uma justiça perfeita que agrada aos olhos de Deus. São José poderia, quando viu Maria grávida, cumprindo a lei, dizer que aquele filho não era dele. Ele estava cumprindo a lei que foi dada por Deus através de Moisés. Estava sendo justo aos olhos de Deus. Não é? Mas São José ultrapassou a lei. Ele foi além. São José sabia que Maria não tinha cometido pecado. Mas São José não sabia que gravidez era aquela. São José preferiu que ele fosse prejudicado do que Maria fosse apedrejada. Olha só, ouve só comigo uma frase de São João Crisóstomo, que diz assim:
ó inestimável tributo a Maria. José acreditou em sua castidade mais do que em seu ventre. Ele viu o ventre crescer, mas ele tinha certeza da sua castidade. Ele acreditou na graça mais do que na natureza. Ele viu claramente a concepção, quer dizer, a gravidez, e foi incapaz de desconfiar de fornicação, quer dizer, de sexo fora do casamento que Maria tivesse feito com alguém. Ele acreditava que era mais possível uma mulher conceber sem um homem do que Maria ser capaz de pecar. Olha que frase fantástica. Crisóstomo significa boca de ouro. Esse santo é um dos santos que tem as pregações mais lindas da Igreja Católica. Um dos mais inteligentes. E ele vai dizer isso. Olha que grande. São José acreditou na sua castidade mais do que em seu ventre. Ele não duvidou de Maria, hora nenhuma. E São Pedro Crisólogo, é outro santo, parecido o nome, né? Crisólogo significa palavra de ouro. O outro era Crisóstomo, boca de ouro. Esse aqui é palavra de ouro, o apelido que o povo deu a eles na época. Ele dizia assim: José, filho de Davi, não temas. Do contrário, estando assim perturbado, talvez não compreendas esse mistério. José, filho de Davi, não temas. O que vês nela, Maria grávida, não é um pecado. Não se trata de uma queda humana, mas de uma descendência divina. Há aí uma recompensa, não uma culpa. Há uma dilatação do céu e não um detrimento do corpo. Não é a traição de uma pessoa, é o segredo do juiz. Eis aí a vitória daquele que conhece os fatos e não o castigo da tortura. Não se trata de um ato sorrateiro de algum homem, mas um tesouro de Deus, a gravidez de Maria. Aqui está uma causa não de morte, porque eram mortas as mulheres que engravidavam de outro homem que não fosse seu esposo, né? Mas de vida. Portanto, não tenhas medo. Gente, essa passagem bíblica é muito tremenda, de Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Muitas vezes ela não foi compreendida em toda a profundidade no decorrer dos séculos, mas agora chegou o tempo de São José. E nessa passagem, o anjo está dizendo a José que ele não tenha medo de receber Maria. José pensou em abandonar Maria, em deixar Maria em segredo, porque aquela criança, aquela gravidez, ele não compreendia. Mas se você entender a profundidade do sofrimento de São José, com tudo o que aconteceu aqui, você vai mudar a sua relação com São José, como eu mudei há 23 anos atrás. Ouve só que profundidade existe aqui. O padre Calloway vai dizer: você sabia que na Igreja Católica, a Igreja sempre contemplou várias interpretações de Mateus 1, de 18 a 24. Em especial, a Igreja dá espaço a uma interpretação que não afirma que São José desejava divorciar-se de Maria. Desde os primeiros séculos da história da Igreja, foram propostas 3 teorias acerca do que São José pretendia fazer quando descobriu que a sua esposa estava grávida, né? Quando Maria voltou da casa de Isabel, já tinha 3 meses de gravidez. Maria não teve a permissão de Deus de contar o grande mistério para ninguém. Nem para Isabel ela contou, foi Deus que revelou a Isabel. Por isso Deus impôs esse silêncio. Mas Deus não revelou logo para José, como revelou para Isabel. Ninguém contou para Isabel e ela gritou: bendita és tu, de onde me vem a honra de me visitar a mãe do meu Adonai, do meu Deus, do meu Senhor. E ela adorou o filho de Maria no ventre dela. E João Batista no ventre de Isabel adorou o menino no ventre de Maria. Mas Deus não revelou para José de imediato. José precisava passar por essa prova. E o padre Calloway vai dizer que
é possível fazer a tradução do grego a palavra divorciar-se, mas nunca José pensou em se divorciar de Maria, como era permitido na lei antiga. Houve só as 3 possíveis interpretações dessa passagem. São 3 teorias. Anota aí: a teoria da desconfiança, a teoria da perplexidade e a teoria da reverência. Desconfiança, perplexidade, reverência. Desconfiança é a teoria de que São José desconfiou de Maria, de que ela teria realmente cometido adultério. Em consequência, ele decide pedir o divórcio. De acordo com a lei judaica, se um homem justo quiser se divorciar da esposa porque ela foi infiel, ele deve apedrejá-la. São José, segundo essa teoria, sendo um homem justo, não quer apedrejar Maria e por isso busca se divorciar dela em segredo. Essa teoria era defendida na literatura de livros apócrifos e foi adotada por alguns santos, por alguns padres da igreja, não é? Primeira teoria, São José realmente teria desconfiado de Maria e queria divorciar-se. Hoje essa teoria é bem pouco aceita, não é? Quase ninguém mais pensa nisso. A segunda teoria da perplexidade. São José fica perplexo, estupefato. Como pode Maria estar grávida? Mas ele não duvida da sua inocência. Mesmo sem entender, como diz São João Crisóstomo, o que está acontecendo? É algo... A sua esposa tão santa, tão pura, antes de conviver com ele, de ir morar com ele, já era esposa de acordo com a lei judaica, mas não tinha ido morar juntos. E o que aconteceu? Ele fica assustado, perplexo, mas ele não duvida hora nenhuma da sua inocência. Fica aturdido, sem saber o que fazer, e assim confuso, decide divorciar-se de Maria ou afastar-se de Maria. Alguns padres da igreja abraçaram essa teoria e defendem com toda a força, veementemente. Ela se tornou a teoria mais comum, sendo conhecida como dúvida de José. E a terceira teoria, teoria da reverência. São José descobre que Maria está grávida, mas não duvida da sua pureza e inocência. Ao contrário, ele duvida do seu próprio merecimento e capacidade de cuidar de Maria e da criança. Sendo um homem justo, ele sabe que Maria pertencia a Deus e considera-se indigno de viver com ela. Então decide separar-se dela em segredo, por justiça para com Deus e reverência para com Maria. Ele está disposto a sair da cena para não revelar o segredo de Maria. Alguns padres da igreja, bem como alguns santos e teólogos e místicos medievais, defendem essa teoria. Nessa teoria, São José não fica perplexo. Ele sabia que era o Messias. Ele já tinha sido revelado de algum modo, não é? Essa é a teoria, é uma das teorias que hoje em dia tem crescido. Alguns acreditam nela. Por que a igreja admite essas 3 teorias? Tudo depende da tradução da palavra grega, apoluo, que alguns traduzem por divorciar e outros por deixar Maria, né? E agora eu quero contar um pouco o meu testemunho. Qual dessas teorias, escreve aqui, você acha que é a mais correta? Eu tenho a minha opinião. O padre Calloway tem a opinião dele. Você é livre, porque a igreja não dá uma palavra final sobre isso. Mas eu quero dar o meu testemunho. Eu tinha alguma dificuldade com São José. Por quê? Não é que eu tinha problema com São José, mas eu não me aproximava muito de São José, porque eu via São José como um santo muito distante de mim. Por que que São José era distante? Porque São José era um exemplo de um homem perfeito, sem erro nenhum, sem defeito nenhum. Eu que via meu pai como um exemplo de pai, às vezes eu via meu pai acordar de madrugada e consertar lá em cima do telhado um problema na eletricidade. Falei, meu Deus, quando é que eu vou ser um pai de família que eu vou dar conta de acordar no meio da madrugada para consertar um negócio no meio da chuva, já tudo molhado lá no teto, né?
E eu pensava, meu Deus, como é que eu via São José como uma coisa inatingível. Como um homem tão distante, tão longe, tão perfeito, diferente de Santa Teresinha. Santa Teresinha dizia, eu não consigo ser santa, mas eu vou pedir a Jesus, e eu não sou uma águia, eu sou um passarinho, mas ele vai fazer um milagre, e eu vou me tornar santa. Santo Agostinho, que foi um grande pecador, e dizia, se eles e elas conseguiram, por que eu não conseguirei? Esses santos me impulsionavam para poder ser santo. Ah, eu sou tão miserável, eu consigo. Mas São José, quando eu olhava para São José, nossa, é algo muito longe. É um exemplo que eu nunca vou conseguir alcançar, porque ele é perfeitíssimo, justíssimo, fidelíssimo, castíssimo. São José em tudo, alinhadíssimo, né? Não tem erro nenhum. Eu não via uma fraqueza em São José, que eu pudesse me apegar para dizer, nossa, ele é fraco como eu. Ele é pequeno como eu. Não, São José é gigante, grandão. Mas quando eu cheguei aqui no mosteiro, Deus começou a usar de muitos sinais de que queria que eu me aproximasse de São José. Um pouquinho antes de eu chegar no mosteiro, já no ano 2000, eu cheguei em 2001, São José foi se aproximando muito, muitos sinais. E um dos sinais aqui no mosteiro, não dá tempo de eu contar tantos, mas um deles foi que a madre pediu para eu e uma outra irmã darmos uma formação para a comunidade inteira sobre São José. E para isso eu precisava ler sobre São José. E nessas leituras que eu vou partilhar com você agora, essa leitura mudou a minha relação com São José. Eu parei de ver São José só como um homem gigante, poderoso, perfeitíssimo, e eu comecei a ver que ele era tudo isso. Mas São José tinha um coração de criança diante de Deus Pai. São José era pequeno, no sentido que Jesus fala, quem se tornar como uma criança vai ser grande no reino dos céus. Como eu lembro, lendo um livro do Padre Pio era aquele jeitão, fortão, tudo, mas quando ele estava conversando com Jesus, Maria, com o anjo da guarda dele, ele parecia uma criancinha. A simplicidade, a pureza, a inocência, né? Então São José, Nesse eu vou ler para você um pouquinho, claro, não dá tempo de ler, né? Mas as revelações de São José, da vida de São José. Há uma monja que era madre das beneditinas, uma abadesa beneditina, serva de Deus, chamada Maria Cecília Baige. Essa leitura mudou a minha vida, a minha relação com São José. Eu comecei a ver um São José que chorava diante de Deus, no meio do seu sofrimento. Um São José que sentia profunda dor e recorria a Deus como uma criancinha. E eu não encontrei um defeito em São José. Eu encontrei uma pessoa que é frágil também como eu. Uma pessoa que grita a Deus o socorro, se sente incapaz também como eu. E eu entendi que São José era como eu. Agora sim, eu encontrei um ponto de ligação com São José. E a partir daí, São José entrou na minha vida como um verdadeiro pai próximo, um pai amigo, um pai que é maior que eu, mas que entende o que eu passo, que passou pelo que eu passo, que entende as minhas dores, sabe? Então, não que ele seja imperfeito no sentido de pecador como eu sou, mas ele também precisou do socorro de Deus. Parece lógico demais, né? Mas lendo ali as lágrimas de São José, toca profundamente o nosso coração. Então, essa abadesa beneditina, os escritos dela do século 17, se eu não me engano, 17 ou 18, só no século 20 que foram conhecidos. E foram aprovados pela igreja, receberam o imprimato. E o Papa Bento XV, quando chegou ao conhecimento dele, ele mandou que se divulgasse essas revelações sobre a vida de São José. Claro que não é obrigatório acreditar. Mas nessas revelações me deram a escolha da segunda teoria, a teoria da perplexidade. E você vai entender por quê. Porque na teoria da reverência, a outra de desconfiar de Maria de jeito nenhum. Mas na teoria da reverência, São José já sabia. São José já sabia do mistério.
não passou por todo esse sofrimento. Eu quero narrar para você o que essa revelação vai falar sobre as inquietações de São José. Me dê licença para eu ler alguns trechos. Eu tentei cortar só alguns pedaços. É muito lindo, mas pelo menos esses pedaços para você conhecer. Estando o santo muito alegre e contente em companhia de sua querida esposa e muito satisfeito pelos inúmeros favores recebidos de Deus, observando-a atentamente, pôde notar nela inequívocos sinais de gravidez. E isso o deixou atônito. Extraordinariamente perturbado e profundamente ferido em seu coração, a princípio tentou enganar-se, dizendo que aqueles sinais vinham de alguma doença qualquer, enfermidade, porém percebia que nela não havia nenhum sintoma de doença. Ao contrário, havia muito vigorosa e desembaraçada. E dizia para si mesmo, se de fato fosse alguma doença, existiriam sintomas, não é? Característicos, mas ela mostra uma perfeita saúde. E contemplava esses pensamentos. Ó Deus, o que eu noto em minha mulher? Estou por acaso sonhando? Ou estou mesmo acordado? Veriam os meus olhos uma outra coisa? Ó Deus, o que se passa com ela? Não ouso perguntar-lhe, pois sendo santa que é, não posso permitir-lhe tal desrespeito. Entretanto, vejo com absoluta clareza o seu estado. Ó Deus, socorrei este vosso servo, dando-lhe a iluminação para entender esse fato tão difícil de compreender, pois ele nada mais pode reconhecer do que vê com os próprios olhos. Maria já havia pressentido todas essas inquietações do seu marido e rezava fervorosamente para que o Senhor o ajudasse com a misericórdia divina nessa situação. Olha bem, Maria não tinha permissão de contar para São José o segredo de Deus. E ela sofria por ver que São José não estava entendendo. E São José dizia: eu tenho certeza que Maria é muito santa e muito amada por Deus. E dela eu não posso absolutamente duvidar. Por agora é melhor que eu me acalme e aguarde um tempo pelos resultados que com certeza virão, não é? E assim ele se acalmou, pelo menos por alguns instantes, embora cada vez que olhasse para ela, visse os sinais indicadores que ele tanto tinha medo, de que ela estava realmente grávida. Na verdade, esse seu estado emocional de São José era mais grave do que muitas doenças que se possa ter, pois se sentia profundamente abalado e ferido. Olha só, você que tem passado por depressão, você que tem passado por ansiedade e outras enfermidades emocionais parecidas, São José passou por isso de uma maneira extrema. Extrema dor foi o que ele sentiu, mais do que qualquer doença, está dizendo aqui, por causa da angústia dessa situação. Ele rezava e orava muito a Deus, praticava constantes jejuns, fazia muitas esmolas, e tudo isso para que o Senhor o confortasse e iluminasse nessa situação tão aflitiva. Olhava para ela sempre com muito amor e carinho, dizendo a si próprio: ó Maria, tu que és a causa de todas as minhas alegrias, como pode ser também o motivo de tanta dor? Ah, se pudesse entender todas essas minhas angústias, certamente não deixarias de acalmar-me, contando-me a causa dessa gravidez. Maria sabia que ele estava passando tudo aquilo, mas ela não podia falar. Ela sofria junto com ele e rezava por ele, né? Então, Maria via através da mente do seu marido todos esses pensamentos e tinha muita compaixão. Entretanto, permanecia calada, sofrendo, também com paciência e resignação, esperando que o Senhor se compadecesse. Maria podia sentir essas aflições e sofria com José. Calava-se por não ter a devida permissão de Deus para revelar-lhe o que ocorria. Nada mais podendo fazer, orava por ele. Presa dessas grandes aflições que era, e vendo que o seu anjo não lhe falava nada, muitas vezes o anjo de São José falava através de sonhos, através de outros modos, mas o seu anjo calou.
Deus revelou a Isabel na hora que Maria chegou na casa dela, mas o Espírito Santo não revelou a José, não era a hora, não é? Então, São José, tendo presente essa grande dor, exercitou as mais nobres e raras virtudes nesse tempo. A paciência sem limite, a grande aceitação da vontade de Deus, a modéstia no falar, no olhar, embora visse sua esposa evidentemente grávida, jamais pensou mal a seu respeito. Não a julgou por antecipação, jamais se desesperou. Ele sabia quem era Maria e ele sabia quem era Deus. Jamais se desesperou no auge desse sofrimento. Aguardava humildemente que Deus se manifestasse, esclarecesse uma vez por todas a causa da gravidez de Maria. Praticou muitas virtudes e crescia muito nos seus merecimentos. Aguardou a graça sublime da qual lhe falara o anjo, em termos de poder tomar conhecimento do grande mistério envolvido com a encarnação do Verbo divino, puríssimo no ventre de sua esposa. Vivendo em meio a tão grandes preocupações e sabendo que Maria estava prestes a dar à luz, mais do que nunca orou para o Senhor que o iluminasse e lhe dissesse como agir naquela situação, dizendo: ouve só, eu vejo claramente que a minha esposa se encontra a termo e que logo nascerá a criança. Eu não posso acusá-la, sendo, segundo a lei manda acusar que o filho não é dele. Pois estou seguro da sua santidade e pureza, e nada de mal eu posso pensar sobre ela. Todavia, eu não conheço a origem dessa criança, e como tal, não tenho condições de garantir a minha paternidade para ela, uma vez que nada tenho a ver com o acontecimento. É melhor que eu parta, que eu me torne um ser errante, e termine os meus dias nessas amarguras e dores, pois será muito difícil para mim viver distante de Maria. Ser justo para São José poderia ser obedecendo secamente à lei, que dizia: a criança não é sua, diga que não é, e a mulher que é adúltera é apedrejada, ela e a criança. Mulher ou homem que adulterasse era apedrejado. São José podia dizer: a criança não é minha, e ela seria morta. Mas São José ultrapassou isso. São José antecipou o mistério da redenção de Cristo, que iria dar a vida por nós. Claro, só Jesus poderia nos salvar. Ele é Deus que sofreu nossas dores. Mas São José preferiu que o castigo viesse para ele, em vez de Maria sofrer. Para ele decidir deixar Maria, ele seria um ser, como ele diz aqui, errante. Ele seria aos olhos de todos um covarde, um medroso, um homem que foi infiel à sua família, que abandonou esposa e filhos. Um homem sem valor aos olhos de toda a sociedade. São José preferiu ser destruída a sua reputação, mas muito pior do que isso, perder aquela que ele sabia que era o maior presente de Deus para ele. A mais santa, mais pura, mais bela, a mais perfeita de todas as criaturas, que era a causa da alegria de São José. E nós chamamos na ladainha: Maria, causa da nossa alegria, rogai por nós. Ele preferiu sofrer isso. Essa foi a justiça de José, não como a justiça dos escribas. Só seguiu o que está escrito, sem olhar com olhar de amor. O amor de sacrifício veio a se tornar o exemplo para todos os futuros esposos no sacramento do matrimônio. Ele preferiu ser prejudicado do que ver Maria ser prejudicada. E aliás, que prejudicado seria ser apedrejado. São José era inocente, mas não deixou Maria sofrer. Ele decidiu ser prejudicado por amor. E isso é o máximo da demonstração da justiça de São José. Era uma justiça repleta de amor, de misericórdia. É a justiça que agrada realmente aos olhos do Senhor. Já iniciando o Novo Testamento, São José, cheio da luz do Espírito Santo, toma essa decisão de sacrificar a sua vida. Como isso agradou os olhos do Senhor. Ele tomar a decisão de perder a sua vida para o outro, já prefigurando o que Jesus iria fazer por nós. Então,
Mas como conseguir abandoná-la, tão santa e cheia de qualidade como ela é? Entretanto, seria preciso que eu a deixasse para me libertar dessa tão grande angústia. E dizendo tudo isso para si mesmo, decidiu finalmente por abandonar a esposa. E por isso tinha seu coração repleto de dores e de amarguras, sem possibilidade de qualquer espécie de alívio em seus sofrimentos. Ouve só, filho, filha. Aqui não dá tempo de eu contar toda a conversa de São José com Deus antes, chorando diante de Deus, dizendo: meu Pai do céu, meu Deus, por favor me socorre, vê a minha aflição. E quantas vezes ele chorava, e as conversas dele com Deus, desabafando e pedindo ajuda como uma criança. Mas aqui, não dá tempo de eu ler, nosso tempo já se foi. Gente, o momento que o anjo anuncia, as revelações para essa abadesa beneditina, conta que São José conversava com Maria, que ele desejava que chegasse o Messias, que ele tinha esperança que eles dois iriam conhecer o Messias. Ele só falava desse Messias, ele sonhava com esse Messias. Quando o anjo diz para ele: não temas receber, porque o que ela gerou é obra do Espírito Santo para se cumprir o que Isaías 7,14 fala do Emanuel, da virgem que conceberá. Esse filho vai ser teu, José, não biologicamente, mas vai ser entregue a você. É o presente de Deus, a nenhum outro homem é confiado. A rainha dos anjos e a mãe de Deus e o próprio Filho de Deus, os teus braços somente poderão pegá-lo, Só você vai poder cuidar, ele será teu. A explosão da alegria de São José. Diz aqui que precisa de uma graça especial para ele não morrer de tanta alegria. De tanta alegria. Mãe, conta comigo. Dia das Mães. Renê. E São José, claro, ele vai pedir perdão a Maria. Ele se acha um grande pecador por ter não duvidado dela, mas por ter pensado em deixá-la. E claro que não foi pecado, mas São José se humilha, um misto de dor e de alegria. Mas quando Maria levanta ele, encoraja, Nesse momento São José, a alegria de São José não cabe dentro dele. Não cabe, porque ele passou pela prova. Ele foi fiel no momento mais difícil. Ele passou como ouro pelo fogo e mostrou que era um homem justo, no verdadeiro sentido da palavra, que agradava a Deus. Justo, passou na prova e por isso mereceu receber o que Deus tinha preparado para ele. São José vai te ajudar também a receber e ser digno de receber as maravilhas que Deus preparou para a sua vida. Deus tem sonhos e planos maravilhosos, mas muitos de nós, quando passamos pela escuridão, duvidamos, questionamos, nos revoltamos. Um devoto de São José terá uma mão de um pai espiritual que vai te segurar nessa noite escura, e você não vai se revoltar, e você não vai duvidar de Deus, e você não vai desviar do seu caminho, e os sonhos de Deus vão sim acontecer na sua vida. Então, eu quero agora rezar com você o Memorare, rezar com você a ladainha de São José. E logo em seguida de rezar, eu trago um questionamento para você sobre toda essa meditação de hoje. Coloca aqui agora, coloca nas intenções, coloca nos comentários o pedido que você faz a São José hoje, nesse dia, com essa revelação tão especial de que grande dor São José, das 7 dores e alegrias de São José, essa é a primeira dor. Imagina o que São José passou, as outras dores e alegrias, A gente que medita, usa o cordão de São José e medita essas 7 dores e alegrias de São José, essa é só a primeira. Pelos méritos dessa grande dor e dessa grande alegria, quando ele recebeu o anúncio do anjo, faça o seu pedido a São José. E nós rezamos juntos o Memorare. Lembrai-vos, ó São José. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção.
não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Ladainha de São José, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvir-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero saber, coloca aqui nos comentários, se você já sofreu algo parecido com o que São José sofreu nesse mistério da gravidez de Maria. Se você já passou por uma grande noite escura, por uma grande prova, talvez quando você tenha passado, você não tinha uma intimidade tão grande com São José. Agora você tem. Eu quero saber também, comenta aqui, como tem sido a sua proximidade com São José antes dessas formações e como tem sido a sua proximidade com São José depois que você começou essas formações para se consagrar a Ele. Coloca no comentário, o seu testemunho é muito importante para nos edificar, para edificar outras almas e estimular que outros possam também experimentar esse cuidado, esse carinho, essa proximidade, essa proteção de um Pai que nós temos, mas muitas vezes não tomamos posse desse grande presente de Deus, que é São José. São José Justíssimo, nos ajude a vencer as batalhas da garganta e outras, E sermos também justos, não só conforme a justiça dos fariseus, mas justos aos olhos de Deus. Uma justiça que significa um amor de dar a vida pelo outro. Jesus foi ser batizado por João Batista e ele diz, não é possível que você, o justo, venha para eu batizar. Você não tem pecado. E Jesus diz, deixa que se cumpra toda a justiça. A justiça para Jesus é Ele assumir os nossos pecados. A justiça aos olhos de Deus é dar a vida em sacrifício pelo bem do outro. Amor verdadeiro. Isso é justiça aos olhos de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Deixa o seu like, compartilha com muitas pessoas para que possam amar